Quem aqui é líder, levanta a mão. Opa, temos vários líderes aqui, muito bom. Mas eu garanto para você que não levantou a mão, que você é líder certamente. Porque somos líderes de nós mesmos, sim ou não? Eu tenho combinado na minha palestra que é o seguinte, quando eu disser algo que é positivo, vocês vão dizer assim, uhul! Quando eu disser algo que é negativo, no uhul, combinado? Mas é uhul, gente, com energia, porque um líder tem energia. Então, é uhul, mas com aquele assim, ó, uhul! Levantando as mãos, fazendo energia, tudo bem? Muito bem, é isso aí, vamos treinar. Uhul no uhul, gente? Uhul, é isso aí. E olha, como eu disse, que certamente você é líder de si mesmo, e por ser líder de si mesmo, você vai chegar a uma boa liderança. Eu, desde pequena, já esboçava traços de autoliderança. Com 10 anos de idade, eu me lembro que meu pai perdeu o emprego e ele não tinha juntado dinheiro, nós fomos morar num albergue. E neste albergue, quando eu me vi naquela situação, eu pensei, eu não quero essa vida para mim e muito menos para os meus pais. Eu vou mudar essa história. Então, eu já tinha autoliderança na veia. E isso me fez tomar algumas decisões, tanto que com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar no caixa de uma mercearia, pois eu disse, agora eu vou construir a minha história. E comecei trabalhando no caixa de uma mercearia, depois fui para o comércio, até que aos 24 anos de idade eu tive uma grande oportunidade. Oportunidade essa que foi um divisor de águas na minha vida. Foi entrar numa grande mineração, onde eu fiquei por 15 anos nessa empresa. E quando eu fiz 9 anos de empresa, né, porque eu fiquei lá no total de 15, mas com 9 anos de empresa, eu tive um grande desafio. O meu diretor disse assim, Cláudia, você está sendo convidada para assumir uma unidade comercial do zero, e quando eu falo do zero, é do zero mesmo, tá, gente? Era mato, nós começamos em container, tivemos que contratar todas as pessoas, treinar, implementar processo, botar o negócio para rodar e dar resultado. Então, era do zero mesmo. E foi para o Rio de Janeiro. Aí vocês vão pensar assim, Cláudia, Rio é muito bom, né? Certamente você foi morar lá na cobertura, de frente para o mar, no Leblon, na Barra. Quem me dera, gente. Sabe para onde que foi o convite? Para Queimados, na Baixada Fluminense. Quem conhece aqui, eu já ouviu falar? Já, né? Pois é. Queimados, gente, na Baixada Fluminense é um lugar extremamente perigoso, feio e também muito quente. Então, quando eu tive esse desafio, eu confesso que eu não queria abraçar ele, não. Mas aí me veio essa frase aqui, que é uma lógica que eu quero compartilhar com você, que o líder precisa desenvolver essa lógica em toda a sua trajetória. Tudo aquilo que te desafia, te transforma. Um líder não corre de desafio. Pelo contrário, ele abraça o desafio. Porque o líder tem a certeza de que ele vai ser transformado com esse desafio. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui tão transformada, eu passei por tantos ritmos, que eu cheguei à conclusão de que a liderança é uma grande sinfonia. Onde a todos os momentos você vai ter ritmos diferentes. Ritmos intensos, ritmos de calmaria. Ritmos intensos e outros de calmaria. E, diante disso, eu trouxe até alguns ritmos aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, eu tive situações onde eu tive que sentir a paz do jazz. Sinta a música. Música é muito bom. E tive também, gente, situações com samba. Eu não sei sambar, não, mas eu vou tentar aqui, tá? O samba, que tem alegria, que tem gingado, que tem energia. E foi por isso que eu passei por várias turbulências, onde eu tive momentos de calmaria, mas de muita intensidade. E teve situações como, por exemplo, baixos resultados quando você começa numa unidade do zero, é do zero mesmo. Então, lembrando que quando a gente assumiu essa unidade, eram 33 minerações no estado do Rio de Janeiro. Nós seríamos a 34ª, ou seja, apenas mais uma.
Só que o meu papel era fazer a diferença, porque um líder, ele precisa fazer a diferença por onde passa. E com isso, teve uma situação que a gente atendendo as grandes obras do Rio de Janeiro, porque a gente estava atendendo as maiores obras na época das Olimpíadas, na época da Copa, e, de repente, a gente funcionando 24 horas, porque a gente já chegou fazendo a diferença, rodando 24 horas por dia para atender todas as obras. E os caminhoneiros, que eram 100 motoristas de caminhões terceirizados, que eu coordenava, simplesmente bateram o pé e disseram, nós não vamos fazer mais frete. Esse frete está muito ruim, a gente não vai fazer. E bateram o pé e não fizeram mesmo, não. Só que tinha um agravante, gente. Eu, mulher, liderando 100 motoristas de caminhões no Rio de Janeiro, e detalhe, a maioria deles andavam armados. Então, eu tinha que saber ser firme, porque se eu não fosse firme, eles iam me engolir, e para que eu conseguisse conduzir. Só que tem uma coisa que o líder ele precisa aprender muito bem e praticar, que é o seguinte, um líder, ele não é o herói, ele não consegue nada sozinho, ele tem que ter humildade para pedir ajuda, sim ou não? Uhul ou não uhul? Ah, pois é. Ele tem que ter humildade para pedir ajuda. E foi o que eu fiz. Eu virei para o meu diretor e disse assim, olha, diretor, você podia me ajudar. Eu estou negociando aí há dias com esses motoristas, eles não querem fazer o frete, eles andam armados e eles sabem aonde eu moro, porque, afinal de contas, eu estou morando aqui em Queimados. Vai que eu falo de uma forma que eles não gostam e eu morro, você não mora aqui, você é homem, você podia me ajudar. Gente, o meu chefe, muito fofo, respondeu isso aqui para mim, olha, que coisa mais linda. Entre morrer eu ou você, que morra você. A Tiele regalou o olho desse tamanho. É isso mesmo, Tiele. Quando eu ouvi essa frase do meu líder, aquilo foi uma facada no coração. Falei, eu não acredito que eu larguei família, eu tinha acabado de comprar um apartamento, deixei tudo para trás, para assumir uma unidade do zero, passando um perrengue, para virar e ouvir isso do meu diretor. Só que aí, um líder, gente, ele não pode levar nada para o coração. O líder tem que ser 70% razão e 30% emoção. E olha, eu me baseei nessa frase aqui. Quem se ofende facilmente não cresce. Um líder não se ofende facilmente. Você quer crescer, seja na sua vida pessoal ou profissional, não se ofenda, porque quanto mais você passar de nível, mais pancada você vai levar. Faz parte do jogo, faz parte do show. Então, se você se ofender, você vai ficar paralisado, você vai andar para trás e nada vai acontecer. Então, eu não me ofendi, eu não levei para o coração, eu falei, pois eu vou aprender com essa situação e vou mostrar para ele que eu faço acontecer junto com a minha equipe. E foi isso que eu fiz. Dessa forma, eu decidi atrair as pessoas certas e gerar resultados fora da curva, porque lembra que um líder faz a diferença? É sobre isso. E daí eu criei a liderança ecomagnética. Tudo aquilo que o meu líder, que eu aprendi muito com ele, eu sou muito grata com tudo que eu aprendi com ele, mas tudo aquilo que ele me ensinava, simplesmente eu peguei aquilo que era bom e deixei o que era ruim de lado. E criei minha própria liderança. Daí surgiu a liderança ecomagnética, que é uma liderança, gente, o eco vem de ecoar. Um líder, ele ecoa, ele deixa marcas positivas, ele deixa um legado na vida das pessoas. E o líder que é magnético, daí vem o magnetismo, é aquele que atrai, retém talentos e oportunidades. E não só isso, ele repele aquilo que não soma, aquilo que vai simplesmente enfraquecer a cultura da empresa. Além disso, com essa liderança humanizada, simplesmente eu consegui aumentar a produtividade e a lucratividade da empresa. Existe uma pesquisa que eu trouxe aqui alguns dados para vocês, do GPTW e também de Portugal, algumas fontes, que a liderança humanizada ela aumenta em 17% a produtividade e em 23% a lucratividade das empresas. E quando eu falo de liderança humanizada, eu não estou dizendo que o líder tem que passar a mão na cabeça. Não, pelo contrário. Ele tem que apoiar. O líder que apoia
ele cobra tanto quanto apoia. E quando ele cobrar, o time vai atender perfeitamente. Por quê? Porque ele apoia tanto quanto cobra. E quando você é humanizada, aí que você pode cobrar mesmo, porque você está dando todos os recursos que ele precisa para que ele faça aquilo que tem que ser feito. E com essa liderança, nós tivemos uma explosão de resultados. Eu fiz questão de trazer aqui uma detonação da mineração propriamente dita, para mostrar para vocês que foi, de fato, uma explosão de resultados. Que resultados foram esses? Foram resultados magnéticos. Foram esses aqui, ó. Simplesmente, de R$ 1.800 mensais que a gente estava faturando, em menos de 2 anos, um trabalho em equipe, feito com muita garra, muito treinamento, muito foco, muita resiliência, em menos de 2 anos estávamos faturando 68 milhões anuais. É um resultado positivo, ou ou no rou? Uhul, é sobre isso. O líder precisa dar resultado. Um líder não pode ficar sentado, chorando, cheio de mimimi. Ah, meu chefe falou isso comigo. Não. Tem que pegar e fazer acontecer. Bora para cima. E mostra aonde está a sua força. Mostra para que você veio. Líder é focado em resultado. E daí eu criei, diante de toda essa minha trajetória, um método. Eu tenho 2 métodos. Hoje eu trouxe aqui para vocês, eu tenho o método ROC e tenho o método Reciclar. Hoje eu trouxe para vocês o método Reciclar, que tem tudo a ver com o meu livro, que é o Recicle Sua Liderança, que eu trouxe justamente, né, para as pessoas interessadas. Esse método Reciclar, ele é baseado em alguns pilares, como, por exemplo, o R vem de repense a sua essência. A sua liderança começa na sua autoliderança. Quem você é? Quais são seus valores? Quais são seus propósitos? Você sabe sobre você? Qual que é a sua missão? Porque uma liderança sustentável começa dentro de você. Se eu não tivesse autoconhecimento, você acha que quando o meu líder falou aquilo para mim, eu ia seguir em frente? Certamente não. Certamente, se eu não me conhecesse, se eu não soubesse quem eu sou, a força que eu tenho, eu ia desistir no meio do caminho. O autoconhecimento que me deu essa força de saber aonde eu ia chegar, e eu estou aqui para fazer acontecer. Então, você está trabalhando o seu autoconhecimento? Segundo, empatia estratégica. Um líder precisa ser empático. Um líder precisa gostar de gente. É sobre pessoas. E só desenvolve quem se envolve. Essa coisa de que o líder não pode se envolver, pode, com limite, mas só desenvolve quem se envolve. Se você não conhecer o seu liderado, entrar no mundo dele, ver como ele pensa, o que ele sente, como que você vai conseguir extrair o melhor dele? Então, se envolva. Construa ambientes sustentáveis. E quando eu falo de ambiente sustentável, além da sua postura, da sua fala, de como que você vai conduzir o seu time com clareza, sem ficar socando a mesa, mas sendo um líder magnético, um líder elegante, que com as palavras ele conduz as pessoas, você também vai criar um ambiente onde, até a arquitetura de experiência fala muito sobre isso, onde o seu colaborador vai se sentir bem, com plantas, iluminações adequadas, cores adequadas. Isso tudo gera maior criatividade e maior produtividade. Então, o líder precisa pensar em todos os detalhes para promover o melhor ambiente para o seu liderado, porque as pessoas é que vão fazer acontecer. Inspire pelo exemplo. Exemplo é tudo, o exemplo arrasta. Um líder que não dá o exemplo não consegue conduzir as pessoas. Comunique com clareza e eficiência. Use a sua comunicação como ponte, não como muro. Se você ficar batendo de frente com o seu liderado, toda vez que você vai bater de frente, você está criando um muro. E vocês não vão chegar a lugar nenhum. Um líder magnético, ele constrói pontes. A comunicação dele é clara e assertiva, conduzindo as pessoas aos resultados. Libere talentos. O ego não tem eco. Tem líder que se acha e não deixa o outro brilhar. Isso não é liderar. Liderar não é sobre você, liderar é sobre o outro. Quanto mais você fizer o outro brilhar, mais você vai brilhar a sua liderança. Então, deixe o seu ego no devido lugar e não deixe ele te sabotar. Crie talentos. Um líder de verdade cria novos líderes. É sobre isso.
E atraia pelo valor, não pela pressão. Você quer ser um péssimo líder? Foque apenas em números. Quer ser um excelente líder? Foque em pessoas. Tudo começa nas pessoas. E, por último, recicle a sua mentalidade estratégica. O que te trouxe até aqui certamente não vai te levar adiante. Essa coisa de que eu sempre fiz assim, deu certo, e é assim que eu vou sempre fazer até morrer, vai morrer mesmo. E não vai acontecer nada. O mundo muda. Um líder magnético, ele está atualizado, ele inova, ele recicla a mente. E também ele pensa no planeta, porque não é só sobre lucro, é sobre também deixar um legado. A liderança ecomagnética é sobre isso. E eu trago 3 lógicas, que eu quero que você leve essas lógicas para a vida. Além daquelas 2 que eu disse sobre tudo aquilo que te desafia te transforma, quem se ofende facilmente não cresce, eu trouxe essa outra lógica. Seja um líder que deixa marcas positivas e não cicatrizes. Será que você é aquele líder que as pessoas, quando te veem, depois de anos que trabalharam com você, elas correm, o coração delas treme e falam, pelo amor de Deus, eu não quero nem dar de cara com esse líder, porque foi tóxico na minha vida? Ou você quer ser aquele líder que as pessoas falam, meu Deus, o meu líder, eu tenho que ir lá abraçar e agradecer tudo que eu conquistei pela liderança que ele deixou marcante em mim. Então, seja um líder que deixa marcas positivas, não deixa cicatrizes na vida das pessoas. Uma outra lógica que eu aprendi nessa trajetória é que a fórmula da liderança é o eu elevado a nós. Essa coisa do líder, eu, não vai chegar em lugar nenhum. O líder eleva as pessoas para que ele possa realmente brilhar. Então, é sobre isso. Grave essa fórmula na sua vida, líder, porque em conjunto você vai chegar onde você quiser. E, por último, investir em pessoas é gerar lucro. Eu garanto isso porque eu vivi. Eu falo que aqui é vivência. E, durante a minha vivência, eu provei que investir nas pessoas gera lucro, sim, e lucros sustentáveis. Diante de tudo isso, gente, como eu disse que a minha vida foi, em especial no Rio de Janeiro, muito intensa, onde até tiroteio tinha dentro da mineração, bandidos, motoristas de caminhões armados. Então, para retratar essa minha trajetória, eu fiz uma música que chama Rock da Liderança. E esse Rock da Liderança, eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra dessa música, que tem tudo a ver com o que um líder magnético precisa ter na veia. Eu quero que, por favor, todos fiquem de pé, e eu quero ver energia em vocês. Então, gente, vamos vibrar com a música, vamos vibrar, dê o seu melhor, porque líder dá o seu melhor. Podemos? Todos preparados? Vamos lá, então, hein? Rock da Liderança, a música para você liderar. Esse é o rock da liderança. Muito forte você tem que estar para enfrentar os desafios e o time desafiar. Essa é a lógica da liderança. De gente eu preciso gostar, inspirar, influenciar, dar exemplo e encantar. O líder vai te tirar da zona de conforto para sempre inovar e resultados alcançar. Essa é a lógica da liderança. De gente eu preciso gostar, inspirar, influenciar, gente, bora lá! dar exemplo e encantar. Uhul! E também conformado. Liderar é arriscar, muitas decisões tomar. Essa é a lógica da liderança. 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 Uhul! Gente, todo mundo que tirar uma foto aqui dessa conexão nossa, gratidão, vocês vão tirar uma foto, me marcar no Instagram, @ClaudiaBarrosOficial. Todo mundo que fizer isso
vai ganhar um presente, ok? Todos. E também vocês vão concorrer a um livro Recicle Sua Liderança. Gratidão e boa liderança. Essa é a lógica.